Como é importante e primordial pregarmos o Evangelho na nossa casa, no nosso lar. O nosso lar deve ser um reflexo do culto público. E como nós, às vezes, negligenciamos a pregação do Evangelho no nosso lar. Nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para navegar nas redes sociais, os nossos filhos têm tempo de sobra para jogarem videogame. Nós temos muito tempo para tomar um cafezinho em família, para jogarmos conversa fora. Nós temos muito tempo, mas nós temos pouco tempo para pregar o Evangelho dentro de casa. Nós precisamos ser intencionais em relação à pregação do Evangelho para nós mesmos, para os nossos filhos, os cônjuges, um pregando ao outro, um falando do Evangelho ao outro. Nos contextos familiares, às vezes você está na casa de um parente, e quando a gente está diante de parentes que talvez até sejam crentes, mas às vezes trazem aquelas heresias tão bem montadas que parecem ser até verdade. Heresias do tipo, né? Não, fulano de tal, ele não vai na igreja, ele não é batizado, não é de Jesus, mas é uma pessoa muito boa e Deus deve estar olhando para o coração dele. Quem nunca ouviu esse tipo de heresia bem montada? E talvez você fique calado diante disso e deixe de pregar a ira de Deus e deixe de pregar a graça de Jesus como única escapatória para a vida do homem. É nesses momentos que você deveria ter entrado e não entrou. Como é difícil pregar o Evangelho para o esposo. Como é difícil pregar o Evangelho para a esposa. Como é difícil desfazer do mal entendido de um discipulado mal feito. Mas pregue. Pregue para você mesmo, pregue aos seus familiares. Às vezes você está cobrando uma postura moral, mas você não está pregando que eles precisam nascer de novo, nascer do alto, nascer de Deus, ter o seu destino mudado. Talvez você cobre muito uma postura moral do seu filho, do tipo, menino, você precisa ser mais obediente. Mas você deixou de falar para ele que a necessidade principal dele é a conversão. Talvez você ensinou o seu filho que ele deve ser um menino santo, mas você não mostrou para ele que ele só vai conseguir ser santo se ele for justo diante do Pai. E ele só vai conseguir ser justo diante do Pai por causa da justiça de Cristo. Então é necessário que nós entendamos que precisamos ser regenerados para sermos justificados, para vivermos essa santidade. O problema é que os pais, eles atacam sempre a questão moral, mas eles não tratam do Evangelho. O Evangelho contém princípios morais e éticos, mas ele vai além. O Evangelho fala de uma total impossibilidade nossa de sermos aceitos por Deus, a não ser por intermédio de Cristo. O Evangelho nos mostra que, sendo aceitos por Deus por causa de Cristo, nós continuamos precisando dessa graça para nos tornarmos obedientes. E você quer porque quer que seu filho seja um homem moralmente bom, mas você está se esquecendo de pregar o Evangelho para ele. O Evangelho vai muito além de uma vida moralmente correta. Tem muitas pessoas que vivem uma vida moralmente correta e vão para o inferno. Ou você acha que uma pessoa moral vai para o céu só porque ela é moralmente correta? Qual a diferença entre uma pessoa moralmente correta e uma pessoa totalmente desmoralizada diante da sociedade? Para Deus, essas duas pessoas estão perdidas. Essas duas pessoas precisam de Cristo para se encontrar com Ele. Por isso, pregue o Evangelho na sua casa. O que cada membro da família precisa é nascer do alto. É nascer de novo. É ser recriado pela imagem de Cristo, que é a imagem perfeita de Deus. Talvez você diga, pastor, será que dá tempo? Passaram-se tantos anos, eu
eu vacilei, eu não criei os meus filhos na centralidade do Evangelho. Eu passei para eles uma visão moralista, mas não o Evangelho como centralidade para a vida deles. Será que está em tempo? Tá sim. Vai dar mais trabalho? Mas para Deus não há impossíveis, porque salvação é por graça, não é por obras. Está em tempo de você voltar atrás. Está em tempo de você recuperar. Era para ter começado desde pequena. O inculcar o Evangelho é algo que deve começar desde pequenininho. Às vezes você já tem filho adulto, marmanjão, barbudo, 40, 50 anos, mas prega o Evangelho. Vai lá, tome um cafezinho com ele e sapeca o Evangelho nesse barbudo. Não deixe de pregar a tempo e fora de tempo. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo, é o que diz Romanos 10, 17. A fé não vem simplesmente, a fé cristã não vem simplesmente em você falando para o seu filho que ele precisa ser obediente. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Desejo que Deus te abençoe, Deus te guarde, e que você não pare de pregar o Evangelho. Um abraço, Michel Augusto, da Igreja Batista Reformada de Brasília. Até o próximo encontro no Família Centrada ao Evangelho. Não deixe de se inscrever no nosso canal, dar um like no vídeo e ativar o sino. Te aguardo nos próximos encontros. Tchau, tchau.